Olá, turma, tudo bem com vocês? Então vamos para a nossa revisão? Vamos lá. Na página 255, aí nós temos como capítulo primeiro, né, rodas. Nós falamos sobre rodas, né? Então fica aí ligadinho em toda essa trajetória que nós vamos fazer aí agora. Presta bem atenção. Nós falamos aqui sobre fotografia e ilustração, né? Observa aí no livro de vocês, nós vimos essas formas aqui, tá bom? Aqui nós temos, observando aí, a primeira é uma foto de um carrinho de mão usado para trabalhar. E a segunda é uma ilustração. Nós vimos aqui, conversamos muito, debatemos muito sobre esse assunto, não é? Aqui, mais embaixo, essas imagens são estilizadas e evidenciam somente o que é essencial no objeto para que ele possa ser identificado, sem exageros, detalhes ou enfeites. Então, essas imagens são estilizadas. Essas imagens aqui são estilizadas. Então, presta bastante atenção, faz a leitura aí dessa página 255. Continuando aí na página 257 e 258, nós falamos aqui sobre algumas representações, né? Quais representações foram essas, tia Osana? Representação figurativa, observa aí no livro de vocês, e a representação abstrata. Figurativa, você já sabe o que é. Você consegue identificar tal figura, né? Tal imagem que está sendo mostrada, tá bom? Então, é a representação figurativa, ela é semelhante à realidade. Tá bom? Então, quando nós conseguimos identificar o que está desenhado. E na representação abstrata, lê aí, faz a leitura para você ficar esperto aí, tá bom? Representação abstrata, a obra já está dizendo, abstrato. Você tem várias formas, tem linha, tem triângulo, tem retângulo, tem círculos, né? Tem vários tipos de formas. Mas aí, essa obra não é exatamente igual à realidade. Então, chamamos de representação abstrata, tá bom? Faz a leitura aí. E lembrando que nessa composição visual são utilizadas cores, formas, borrões e linhas, certo, gente? Então, olha aí, observa, lê direitinho para você ficar aí ligadinho, tá bom? Na página 258, nós vamos ver aí a representação abstrata, a desconstrução, né? Observa esta imagem desconstruída aí. Lembram aí do Pablo Picasso, essa obra de Pablo Picasso, que é Bookplate, certo? É o nome da obra. Então, as imagens que representam algumas características figurativas e algum tipo de estilização, lembra da estilização desde o começo do capítulo? Como alongamento ou achatamento de algum elemento, são chamados de desconstrução, tá bom, gente? Lembra aí dessa parte aí, tá bom? Faz a leitura aí também na página 258. As imagens que representam algumas características figurativas e algum tipo de estilização, como alongamento ou achatamento de algum elemento, são chamadas de desconstrução. E aqui nós temos Meu Calhambeque, o nosso capítulo 2 também, ainda continuando falando sobre rodas, sobre formas, né? E aí nós temos aqui a Jovem Guarda. Nós falamos aqui sobre Erasmo Carlos, sobre Vanderleia, sobre Roberto Carlos, né? Falamos de várias pessoas aí, intérpretes interessantes aí da nossa música popular brasileira também, certo? Nós falamos aí da Jovem Guarda, é uma reação ao período em que o Brasil estava vivendo, né? A década de 1950 foi um período muito bom para a comunicação por meio do rádio, né? Então isso possibilitou aos brasileiros o contato com o que estava acontecendo, não só no Brasil, mas também no mundo. E na época os Beatles, né? Elvis Presley, lembra aí que a gente fez aquela aula muito legal, quase todo mundo participou, né? Foi muito interessante, muito envolvente. Então, aqui a partir dos anos 1950, devido à popularidade, né, crescente do rádio, os jovens brasileiros tiveram contato com músicos e conjuntos musicais de sucesso mundial, tá certo? Então, lembrem aí da Jovem Guarda, lembrem aí da Vanderleia, lembrem do Roberto Carlos, do Erasmo Carlos e de outros também que participaram aí da Jovem Guarda. Teve Vanusa também, Rony Von, Sérgio Reis e outros mais, tá bom?
Nós aqui falamos também sobre a música de resistência. Vocês lembram aí da música de resistência? Na página 266, façam a leitura da música de resistência, gente. Além do movimento da Jovem Guarda, outro movimento que estava acontecendo durante a década de 1960 era o da música de resistência. Então, nessa época, os militares estavam no poder do nosso país, né? Em um período chamado ditadura civil-militar. Eu falei aqui bastante para vocês sobre a ditadura civil-militar, onde o governo passou a ser regido por integrantes dos altos escalões do Exército, né? Então, o governo dos militares criou um decreto, né? Como eu falei aqui para vocês, que censurava as músicas e obras de arte. O que acontecia? As pessoas faziam as suas músicas referentes ao que estava acontecendo, né, no dia a dia, no seu cotidiano, e aí simplesmente acontecia o quê? Eles privavam as músicas de serem tocadas nas rádios, certo? Porque estava falando sobre o acontecimento do dia a dia, então isso acontecia muito, né? Então, por isso, a solução encontrada pelos artistas era usar linguagem figurada nas letras das canções para fazerem protesto, né? Era o protesto que eles faziam era através das músicas, certo? E aqui nesse contexto, tanto as músicas de resistência quanto algumas músicas da Jovem Guarda usaram esse recurso aí. Então, a arte nesse período era uma reação aos acontecimentos da época, como eu já falei, para vocês também. Os artistas começaram a fazer da arte uma forma de protesto contra a repressão da ditadura militar, ok? Só frisando aí um pouquinho, a solução encontrada pelos artistas era usar a linguagem figurada. Então, memoriza aí, aprende aí, faz a leitura aí da página 266. A solução encontrada pelos artistas era usar a linguagem figurada como um recurso, né, para fazer protestos nas letras das canções. E aqui o capítulo 3, carros alegóricos, ainda falando sobre carros, sobre formas. Nós vamos aí para o samba enredo na página 272, tá bom? Nós temos aí, e aqui fazendo a leitura na página 272 sobre o samba enredo, os carros alegóricos são apenas uma parte da apresentação das escolas de samba. Eles são preparados e enfeitados de acordo com determinado tema para representar a escola de samba naquele ano. Já o samba enredo é cantado e conta por meio da letra sobre o tema escolhido, né? E geralmente acontece de eles colocarem a letra da música de acordo com o que está acontecendo no dia a dia deles, tá bom? O samba enredo é um tipo de samba que foi criado aproximadamente em 1930 como parte oficial do Carnaval do Rio de Janeiro. Antigamente os músicos improvisavam dois sambas diferentes, uma na ida e outra na volta da avenida, né? Mas com o tempo isso aí foi modificando. O samba enredo ganhou uma batida mais acelerada, destacando personagens abordando a história do Brasil com fatos históricos, temas culturais e sociais que estão sendo representados no desfile da escola de samba, gente. Então aí, como o carnaval pode se relacionar com o teatro, tendo em vista o conceito de enredo. Então, preste bem atenção, vai lá, faz a leitura na página 273. Enredo é uma história, uma trama, uma sequência de ações. E aqui nós temos assim: o samba enredo conta uma história que é dramatizada e dançada nos desfiles de carnaval. Portanto, uma festa de carnaval apresenta muitos elementos do teatro, visto que apresenta uma história com personagens, não é isso? Por exemplo, os dançarinos, os cenários são os carros alegóricos, os figurinos são as fantasias e a trilha sonora, é o enredo, tá bom, gente? Então, fica ligadinho aí na página 273 também. E agora nós vamos para a página 278, lembrando aí do nosso capítulo 4, que ritmo alucinante, tá bom? Nós temos aí, falamos sobre o trio elétrico, sobre o frevo, sobre o axé também, né? Sobre Dodô e Osmar, né? Fica ligadinho aí, Dodô e Osmar. Aqui no trio elétrico, nós temos aí no meio do texto, vocês fazem a leitura, dois amigos chamados Dodô e Osmar decidiram criar duas inovações que mudaram a cara do carnaval. A primeira foi tornar
elétrico, uma parte de um violão, um instrumento que em um futuro próximo se chamaria guitarra baiana. Já a segunda invenção, preste bem atenção, foi adaptar um antigo carro Ford, popularmente conhecido por calhambeque, lembram aí do calhambeque? Em um carro capaz de reproduzir um som alto a partir de seus novos instrumentos, surgindo então o primeiro trio elétrico. Então essa foi a segunda invenção de Dodô e Osmar. Aqui sobre frevo e axé, nós temos aqui alguns tópicos que nós vamos fazer a leitura na página 279 e 280, tá bom? Falamos sobre o axé, sobre o frevo também. O frevo é um tipo de música e de dança que surgiu em Pernambuco, lembra da nossa aula, com raízes africanas e de ritmo bem acelerado, né? O frevo nasceu aonde? Em Pernambuco, né? Ele surgiu em Pernambuco. Por ser uma música agitada, as pessoas estão em constante movimento, geralmente realizando pequenos pulos intercalados com grandes saltos. Então memoriza aí, aprende aí, faz a leitura. Já no axé, o axé surgiu na década de 1980 e consiste em uma música de diversos gêneros, como o frevo, as batidas afro, o reggae e etc. Esse gênero brasileiro é o mais popular da Bahia. Ivete Sangalo é uma das mais populares intérpretes do axé dos trios elétricos de Salvador. Tá aí a Ivete Sangalo, né? Olha aí, que massa, né? Falando sobre o axé, então ela é muito reconhecida. Então faz a leitura aí dessas duas páginas, 279 e 280, para ficar esperto aí nas nossas questões da nossa avaliação. E aqui a gente finaliza o nosso livro 3, tá bom? Desejo a vocês uma boa avaliação bimestral e até a próxima semana, se Deus quiser. Beijão!